né? Assim, ao vivo tem mais emoção. Obrigado, queridos. Obrigado. Vou pedir para a nossa missionária coreana colocar de novo, por favor. Nós lemos esse texto, que obviamente você percebeu, tem a ver com a música também, e fala de Elias. Quem era Elias? Elias era um profeta do Senhor que vivia num tempo de muita perseguição para aqueles que queriam viver de acordo com a vontade de Deus, já que a nação estava em processo tremendo de idolatria ao deus Baal, encabeçado, aí é o contexto, pela rainha Jezabel. Jezabel, você vai verificar várias vezes na Bíblia, ela é a personificação do mal. Então, quando a Bíblia fala de uma pessoa ruim, quer dar essa conotação, ele fala de Jezabel. Jezabel, ela era idólatra ao deus Baal e mandava sacrificar crianças em homenagem ao deus Baal, e Deus, obviamente, se irou com tudo isso e usou Elias numa experiência das mais fantásticas na Bíblia, quando ele faz um altar e os profetas de Baal fazem um outro altar e Deus manda fogo do céu. Já pensou a cena? Veio fogo do céu, queimou tudo e os profetas de Baal foram depois eliminados. E no capítulo 19, que nós, por questão de tempo, não temos condições de ler, eu quero te incentivar depois a ler, né? Embora eu sei que poucos fazem isso, mas eu sempre gosto de falar, que ele, na realidade, ele foge, já que Jezabel tentou matá-lo, ele foge, e estava esgotado emocionalmente com todo este processo de perseguição e de se manter fiel a Deus. E ele foge, começa a desenvolver um quadro de depressão, e ele entra numa caverna. E é muito interessante ver como Deus age em relação a toda esta situação. Deus não o culpa, Deus não o julga, Deus o compreende e cuida dele. E em algum momento Deus chega para Elias, que estava ali dentro daquela caverna, e fala assim: o que você está fazendo aqui, Elias? Mas com uma voz suave Deus fala: o que você está fazendo aqui, Elias, dentro desta caverna? Nesta manhã eu te pergunto, você vivenciou? Eu vou além, você nos últimos tempos se escondeu na sua caverna emocional, vivenciando os seus dramas existenciais. E talvez hoje você esteja passando por uma situação idêntica a Elias. E eu quero te dizer que o mesmo Deus que agiu no tempo de Elias age hoje. Ele chega para você e te pergunta com uma voz amorosa: o que você está fazendo aí dentro dessa caverna? O que você está fazendo aí dentro dessa caverna? E Deus está querendo te dizer que Ele é a fonte de todo cuidado e amor para com a sua vida. O Deus que cuidou de você até hoje continuará cuidando. E que o seu lugar não é na caverna. O seu lugar não é na caverna. Mas quero te dizer que nada te coloca para fora da caverna a não ser a presença de Deus. Nada te coloca fora da caverna a não ser a presença de Deus. Vamos fazer o seguinte, vamos fechar os nossos olhos. Fecha os olhos, coloca a mão no coração e repita comigo: o meu lugar não é na caverna. Nada me coloca fora da caverna a não ser a presença de Deus. A presença de Deus me coloca fora da caverna. E aí Deus, cuidando de Elias, ele promove a restauração ministerial do profeta. Ele chega para Elias e fala algo muito interessante. Elias, você vai até a Síria, ungir um novo rei. Você vai ungir um novo rei de Israel. E você vai ungir o seu sucessor, Eliseu, o profeta. Deus estava falando para Elias: os meus planos para você continuam. Os meus planos para você continuam sendo maravilhosos. Seu ministério não acabou, você é tempo de restauração.
E essa é a palavra de Deus para você. Os planos de Deus para a sua vida continuam. Deus quer restauração ministerial, Deus quer um novo tempo no seu coração. E ele fala para Elias, Elias, você tem um sentimento que está sozinho, né? Mas olha, eu quero te dizer que ainda há 7.000 que não dobraram os seus joelhos a Baal. Deus quer nos encorajar ao companheirismo, por isso Deus nos coloca em algo que Ele criou, chamado igreja. Porque igreja é isso. Igreja não é um lugar de pessoas perfeitas. Igreja é um lugar onde a gente pode compartilhar juntos a vida de Cristo. Porque ninguém pode ser aperfeiçoado ao caráter de Cristo sozinho. Deus coloca pessoas ao nosso lado. E pessoas diferentes, dá uma olhada. Tem cada figurinha, né? Graças a Deus por isso. Porque são pessoas diferentes e há riquezas mútuas que nós precisamos. Por isso, a igreja é o local onde a vida em Jesus é compartilhada através da experiência comunitária. E Elias parte dali, e ele vai até Eliseu, e o nome Eliseu significa, meu Deus é salvação. E se você observar no versículo 19 aí na sua Bíblia, Elias faz algo assim muito interessante para nós, com a nossa mentalidade ocidental. Imagina Eliseu, estava trabalhando, diz a Bíblia que ele estava trabalhando numa junta de bois, eles estavam preparando a terra para, obviamente, ser semeada. Ele estava uma junta, 2 bois ali trabalhando. De repente, Elias chega nele e joga um manto. Se isso acontecesse nos nossos dias, a gente ficaria assim, né? O cara joga um manto na gente. Ei, o que é isso? Que coisa estranha. Mas naquele tempo, alguém jogar um manto, e não era qualquer tipo de manto, era um manto feito de pele de animais, era um manto especial que só era usado por reis e profetas e sacerdotes. Receber um manto significava receber uma nova identidade, que Deus estava separando Eliseu para uma missão profética, o estava separando para o ministério. Eu quero te dizer que todos nós que somos chamados a sermos discípulos de Jesus, somos chamados para o ministério. Por isso, fica ligado que eu vou perguntar aqui. Todos nós, se somos chamados para uma missão, para o ministério, todos nós somos missionários. Não é só aquele camarada que está na África, aquele que está longe, esses são missionários transculturais. Mas todos nós somos missionários que temos uma missão. Então, fica ligado porque eu vou te perguntar aqui, quem aqui é missionário? Levanta a mão. Todos nós somos missionários, porque todos nós temos uma missão. Qual é a missão que Jesus nos deixou? Você tem que saber a sua missão. Jesus deixou uma missão, qual que é? Ide e fazei discípulos de todas as nações. Essa é a missão que Jesus nos deixou. A Bíblia de Jerusalém fala que o manto simbolizava a personalidade e os direitos do seu dono. Logicamente, Elias conhecia a Eliseu. Ele não iria suceder alguém que ele não conhecesse, já era um discípulo. Mas, ao jogar o manto, não era bem uma cerimônia, mas no significado que existia naquela sociedade, significava que Elias agora adquiria um direito sobre Eliseu. Mas não era obrigatório. Elias responde a esse manto queimando o seu arado, queimando naquilo que ele trabalhava. Fazendo isso, ele estava exprimindo a sua renúncia à sua condição anterior de vida. E hoje nós, discípulos do Senhor Jesus, hoje nós, missionários, temos um Senhor que governa as nossas vidas. Temos alguém a quem nós desistimos de seguir o nosso caminho, nós renunciamos o direito de seguir o nosso próprio caminho para seguirmos a Jesus. Então hoje nós somos totalmente dele. Todo aquele que se diz discípulo de Jesus tem que ser totalmente dele e a ele oferecer as primícias da sua vida. Então fica ligado de novo que eu vou fazer uma outra pergunta. Quem aqui é discípulo de Jesus? É isso. Porque para ser discípulo de Jesus precisa disso, ser propriedade de Jesus. Dá vontade de colocar uma plaquinha aqui, né? Propriedade de Jesus. E no versículo 20, Eliseu fala para Elias. Ele fala assim, olha, eu vou te seguir,
mas deixa eu me despedir dos meus pais, eu queria dar um beijo neles. Eliseu faz essa pergunta para Elias, pede isso para Elias, e Elias responde de uma maneira muito interessante. Ele diz assim: tudo bem, vai, mas volta logo, porque você sabe o que eu fiz com você. Agora você está comprometido. Não te parece algo assim meio estranho, né? Afinal, ele ia despedir. Não significava que ele nunca mais iria encontrar com seus familiares. Mas naquele tempo era hábito, quando os filhos iam se casando numa sociedade patriarcal, sempre continuavam vivendo juntos e os filhos iam assumindo a mesma profissão dos pais. Então, a partir do momento em que Eliseu estava se despedindo dos seus pais, significava que ele não estaria mais vivendo naquele estilo de vida junto com os seus pais. E Elias fala assim: vai rápido. Por que Elias falou isso? Primeiro, porque os eventos no Oriente naquele tempo duravam em média uma semana. Festa de casamento uma semana, festas religiosas, velório demorava uma semana, despedida demorava uma semana. E Elias fala para ele voltar logo porque haviam prioridades do reino que precisavam ser supridas. Então, olha, vai rápido. E ele fala algo muito interessante: pois você sabe o que eu fiz com você. Ou seja, o que ele havia feito? Havia jogado o manto e Eliseu havia falado sim. Eliseu havia se comprometido. Eu quero te dizer que hoje nós podemos e devemos conviver muito bem com a nossa família. Você deve trabalhar com afinco, você deve estudar, fazer faculdade, fazer bons cursos. Você pode fazer muita coisa, você pode fazer academia, você pode assistir jogo de Copa, você pode fazer tudo. Mas não nos esquecermos daquilo que Deus fez conosco. O que Deus fez conosco? Ele nos chamou, Ele nos resgatou. Hoje temos uma nova vida com Ele. Hoje temos a identidade de filhos de Deus. Louvado seja o Senhor. Podemos fazer uma série de coisas, mas não esquecemos da nossa vocação, do nosso chamado. Somos chamados a sermos filhos de Deus, e isso traz toda a diferença no nosso estilo de vida. Eliseu tinha ali o seu sustento. Diz que ele tinha 12, eram 12 juntas de boi, ele tinha uma. Significava que a sua família tinha uma boa condição financeira. Mas quando Eliseu recebe o chamado, ele não olha para trás. E ele pegou aquela junta que ele tinha, junta obviamente eram 2, e diz o versículo 21, que ele se desapega das coisas materiais, pega aquela madeira do arado, ou seja, ele pega ali a sua carroça, ele faz lenha. E o que ele faz com a lenha? Ele vende? Põe na poupança? Não. Ele mata os bois também e oferece um churrascão comunitário. Só faltou colocar o telão para assistir a Copa. Ele faz um churrascão comunitário. Eliseu está aqui se comprometendo totalmente, sem volta, ao seu chamado profético, à sua vocação. Eliseu toma uma atitude de dizer que a partir de agora, a única coisa que importava para ele era seguir Elias, no sentido de seguir a Deus no chamado que Deus tinha para ele. Eu quero te dizer que o chamado de Jesus para nós é um chamado abrangente. Quem segue a Jesus tem que se desembaraçar das coisas que o prende nesse mundo. Eliseu estava agora colocando a mão em outro arado. Era o arado espiritual. Aliás, isso não é só para Eliseu, isso é para todos nós. Em Lucas 9:62, Jesus diz assim: mas Jesus lhe respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Eu te pergunto nessa manhã, você está colocando ainda a sua mão no seu arado? Você está levando o seu arado pessoal? Você está olhando para trás? O que você está fazendo com o seu arado, com a sua carroça? Você já queimou a sua carroça? Você quer o manto? Quer a unção de Deus na sua vida? Queima a carroça. Você quer ter um ministério sério com Deus? Queima a carroça.
Você quer uma vida de intimidade, de intensidade com Deus, não somente aos domingos, mas todos os dias na sua vida? Queima a carroça. Você quer ter a sua vida restaurada depois de tantos momentos difíceis que você passou, talvez com o coração nessa caverna emocional? Queima a carroça. Você quer um novo tempo de Deus na sua vida? Queima a carroça. Eu quero um novo tempo de Deus na minha vida. Quem quer um novo tempo de Deus na sua vida? Queima a carroça. Eu quero te dizer que há uma tendência nossa, e aqui eu estou falando de mim, com 32 anos de ministério, a gente tem uma tendência de ficar vivendo em função do passado, de coisas que a gente já fez no passado. Ah, eu já fiz isso, já fiz aquilo, lembra daquele tempo, tal coisa, lembra daquilo. E sabe qual é o problema? A gente se fecha a novas experiências com o Senhor. A gente vive em função do passado, naqueles tempos, e Deus fazia aquilo, sabe aquele papo? Aquele tempo, Deus fazia isso, Deus fazia aquilo. E esse passado pode ser uma idolatria no nosso coração. Essa carroça nós não podemos carregar, temos que estar abertos a Deus. Queima essa carroça fazer. E se a gente fica colocando aquela idolatria, aquele tempo e aquelas coisas, a gente não vai para frente. Quero te dizer que não existe banco de horas de glórias. Não existe banco de horas. Lembra? Eu tenho tanto na minha vida, eu tenho esse saldo aqui, olha. Tanto bancos de horas de glórias, de coisa que Deus fez. Não. Graças a Deus por tudo aquilo que Deus já fez. Mas eu quero esse novo de Deus. Eu quero coisas novas, experiências novas. Não importa a sua idade. Não importa a sua idade. O Vidinho falou aqui sobre essa nossa tia, que faleceu ontem com 96 anos de idade. Ela sempre foi uma evangelista. Eu já contei aqui o caso dela. E quando ela atingiu mais ou menos seus 90 anos, a limitação física a impedia praticamente de sair de casa. Era muito custoso. A vida inteira ela foi evangelizando. Ela tinha 60 anos de evangelização de crianças. 60 anos. Inúmeros frutos. E sabe o que aconteceu quando ela descobriu que não tinha mais como sair de casa para evangelizar? Ela chegou para sua família e falou: eu quero ser internada num abrigo de idosos. Não, de jeito nenhum, não. Eu quero, porque ali eu vou poder falar de novo de Jesus. E ela pediu para se internar, para viver ali. E eu tive experiência de visitá-la, junto com a Angélica, minha mãe, e eu fiquei impactado. As outras mulheres falavam assim: depois que essa senhora chegou aqui, a dona Edith chegou, tudo mudou. Antes, a gente já punha a refeição e ia comendo. Ela ensinou a gente o que é dar graças. Ela fez um coral de Natal no final do ano. À noite, sabe o que a gente ficava fazendo? Aquela senhora falando comigo. A gente perdia tempo e ficava assistindo aquelas novelas. Hoje a dona Edith ensinou a gente a ler a Bíblia à noite e a orar. Que transformação no local, várias falando para mim. Eu fiquei impactado com uma mulher nessa idade. A sua preocupação não é ficar de pijama ou pé no ar na frente da televisão, ou reclamando da vida, dor aqui, dor ali, tudo hard. Não. Ela tomou a atitude de: eu quero continuar frutificando para Jesus. Sabe o que é isso? É queimar a carroça. É estar aberto aos novos tempos de Deus. Queimar a carroça é entregar o teu futuro para Deus. Porque nós nos agarramos a questões emocionais, nos envolvemos com questões materiais, e a gente vive um estilo de vida que no fundo a gente não quer queimar a carroça. Eu quero manter isso aqui sob controle. Trabalho é bom, profissão é boa, você pode ter carro, casa, família ótima, uma namorada abençoada, namorado abençoado, tudo isso não é problema. A grande questão é que se essas coisas ocupam o lugar de primícia na nossa vida, estão ocupando o lugar de Deus. E tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus, ao invés de bênção, se torna problema. Eliseu não perdeu nada, Eliseu ofereceu em oferta ao Senhor. Quem tem um ministério para Deus está aberto a renunciar tudo que tem em oferta para Deus e queimar tudo aquilo que possa prender esse mundo, queimar todo o comodismo, queime a carroça. A pergunta continua:
Você já queimou a sua carroça ou vai querer viver a sua vida cristã do jeito que você acha, do seu jeito, no seu estilo? Essa ordem de Jesus é para qualquer um que deseja segui-lo. Em Marcos 8, 34 e 35 diz: Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse: Se alguém quer vir após mim, veja que ele está colocando a condicionante para segui-lo. Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, por causa do Evangelho, esse a salvará. Jesus está colocando a maneira pela qual e de que maneira devemos segui-lo. Ou seja, ele não dá opção para que a gente o siga de qualquer maneira. Claro que você pode ser um religioso, você pode ser um evangélico, você pode ser o que você quiser. Mas para ser discípulo de Jesus, ele coloca as condições de negar-se a si mesmo, tomar a cruz e o segui-lo. Hoje, nós teremos daqui a pouco aqui uma grande festa com o batismo. Glória a Deus! Aê! Vamos todos aplaudir a obra de Deus, é isso aí. Haverá forró no céu e forró na terra. Alegria tremenda. Mas sabe o nosso objetivo com esses dois jovens que estarão se batizando aqui? Nós não queremos formá-los como evangélicos ou como frequentadores de igreja, nós queremos formá-los como discípulos de Jesus. Porque a ordem de Jesus não foi ir de fazer religiosos, ir de fazer evangélicos. A ordem de Jesus foi ir de fazer discípulos. Então, e eles sabem, porque receberam os estudos, que para se tornar discípulo de Jesus, Jesus tem que estar numa condição inegociável como prioridade. Eu quero te dizer que quando Jesus chega à nossa vida, é um processo revolucionário, porque ele dá sentido, ele dá razão de ser. A nossa vida agora não nos pertence e nós somos cativos, cativados pelo seu amor. E eu quero também te dizer nesta manhã que se você ainda não teve essa experiência com o Senhor Jesus, de entregar a sua vida a Ele, de se batizar e dizer: Senhor, agora, ponto final na minha vida, nesse meu estilo de vida, agora eu quero seguir a Jesus. Eu quero te dizer que hoje você não está aqui aleatoriamente. Deus te trouxe aqui para você ouvir essa mensagem, ouvir o batismo, os testemunhos que estão sendo dados. Na realidade, Jesus te chama a andar com Ele hoje. Ah, então você espera só alguns anos que eu só vou acertar algumas coisas na vida? Não, não dá para esperar, é para hoje. O chamado de Jesus é para hoje. E terminando, você viu que interessante que Eliseu estava trabalhando? Eliseu chegou, estava ali trabalhando, e Elias chega e joga o manto na hora que ele estava trabalhando. Ele não estava à toa, ele não estava sem ter o que fazer, ele estava trabalhando. É interessante como Deus chama para a sua obra pessoas dispostas a queimar a carroça e pessoas dispostas a responder o chamado dele. Ocupadas. Ah, mas então Deus não ama aqueles que não são ocupados? Não é isso. É que Deus chama aqueles que são disponíveis, aqueles que estão buscando um compromisso. São com esses que Deus chama. E outra coisa muito interessante é o exemplo de Eliseu honrando os líderes e seus pais. Ao ser chamado por Elias, a primeira coisa que ele faz é pedir permissão ao profeta para despedir os seus pais. Ele não foi de uma vez, ele pediu permissão ao profeta e teve a atitude de despedir dos seus pais. Ele podia ir embora sem falar com eles, mas para ele foi importante. Isso mostra que Eliseu demonstra que não tinha problemas em honrar as autoridades, tanto as espirituais na sua vida, como no caso de Elias, como as terrenas no caso dos pais.
E, meus irmãos, essa questão é muito importante porque estar sujeito às autoridades que Deus coloca em nossa vida significa ir na contramão da nossa egolatria. Porque estar sujeito a uma autoridade significa que seremos contrariados muitas vezes. Mas esse é o laboratório de Deus para nos formar como discípulos também. E gente que tem dificuldade em submeter as autoridades que Deus colocou na sua vida, os seus pais, e mesmo as autoridades espirituais, significa gente com dificuldade na autoridade com Deus. Em submeter a autoridade de Deus. Em Efésios capítulo 6, versículos 2 e 3, diz assim: honra seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E qual que é a promessa? Para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Se você ainda é solteiro, embora a promessa para honrar pai e mãe é para todos, mas obviamente em termos de submissão aos solteiros, você quer que tudo corra bem na sua vida? Você quer ter uma longa vida sobre a terra? Está aí a palavra. E outro versículo, em Hebreus 13:17, diz assim: obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. E eu te pergunto hoje em relação às autoridades espirituais que Deus colocou na sua vida, hoje você traz alegria ou traz um peso? E no versículo 21, é muito interessante. Eliseu larga tudo, despede da família e começa a seguir Elias. E diz que ele seguia Elias, e diz o que no texto? Que Eliseu o servia. Eliseu não chegou falando assim: bem, Elias, foi o seu tempo, agora aqui, deixa comigo, agora é o meu tempo, eu vou modernizar esse negócio aqui, agora sou eu no pedaço, eu que vou tomar conta disso aqui. Não. Ele começou por anos ainda, ele serviu Elias até num outro momento da Bíblia, em que Elias é arrebatado num carro de fogo, e Eliseu assume depois a liderança do ministério profético em Israel. Por que Elias continuava sendo servido por Eliseu? Por que Eliseu tomava essa atitude como seu discípulo, mesmo sendo ungido como um novo profeta, como sucessor? Porque aprender é um processo que exige humildade. E esses processos exigem maturação. Eu quero louvar Deus pela vida dos homens que Ele colocou na minha vida. Homens de Deus como meu pai, pastor Nelson, pastora Bíblia, Mitian, Christian Romo, Vitor Rodrigues, que foram homens que eu pude servir e aprender com ele, como eu continuo aprendendo, aprender com eles, todo um processo. Sabe por quê? Porque ninguém é insubstituível na obra de Deus. Nós temos um compromisso de formação das novas gerações, mas nós queremos fazer isso com responsabilidade, com aprendizado, respeitando os processos de maturação de Deus na vida deles. E aqui eu queria fazer uma conclusão e aplicação final. Sobre a vocação de Eliseu. Eliseu foi chamado numa condição de trabalho. Ele estava trabalhando. Porque o chamado de Deus lhe custou deixar tudo o que ele tinha. Queimar a sua carroça, imolar a sua junta de bois. Quando você for oferecer algo ao Senhor, não ofereça nada que não lhe custe. Tudo que nós oferecemos a Deus tem que nos custar algo. Porque Ele é a nossa prioridade, Ele é a nossa primícia. Você quer ter uma devocional? Não faça aquela devocional, aquele tempo com Deus, de oração, de leitura da palavra. Não faz naquela hora que você já está cansado, morrendo de sono. Ofereça o seu melhor a Deus.
Quer prestar o seu culto a Deus? Venha oferecendo o seu melhor. Quer entregar o seu dízimo e oferta? Não faz assim, eu vou pagar tudo, se sobrar alguma coisa, eu dou para Deus. Não, porque para Deus tem que nos custar tudo. Seguir a Jesus é de graça, mas nos custa tudo, porque para Deus somente as primícias. Porque Ele é digno de receber isso. Deus é digno de receber as nossas prioridades, a nossa primícia. Quando Deus não é amado acima de todas as coisas, vamos separando o nosso coração, secando o nosso coração, esfriando o nosso coração. E aí não achamos mais vibração na palavra, na oração, na vida em comunidade, nas reuniões. Tudo se torna pesaroso, pesado. Por quê? Porque vamos perdendo a chama do primeiro amor. Quando não queimamos a carroça, vamos vivendo de experiências do passado e de coisas que não falam mais ao nosso coração. Essa manhã eu te pergunto, você ainda está na caverna? Já quis jogar a toalha? Deus está te chamando a você sair da caverna e dizer, eu vou cuidar de você. Eu sou o mesmo Deus, quero cuidar de você. E nessa hora a gente lembra que Deus enviou Jesus, o seu Filho, para tomar o nosso lugar na cruz. Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas feridas nós fomos sarados. Hoje Deus nos chama a sermos sarados. Você quer uma experiência nova com Deus? Você quer a capa? Você quer unção? Você quer intensidade com Deus? Queime a sua carroça. Vamos orar? Senhor, ao ouvirmos a Tua palavra, ao sermos desafiados pela Tua palavra, nós não queremos sair daqui da mesma maneira. Queremos que essa palavra continue incomodando em nossa mente, em nosso coração. Não queremos que ela se dissipe sem que faça uma obra completa, Senhor. Para esse novo tempo que o Senhor nos chama, nós não queremos carregar aquilo que não é Teu. Queremos trabalhar onde o Senhor trabalha, queremos regar aquilo que o Senhor semeou. Queremos te pedir que o Teu Espírito faça uma obra de avivamento em nosso coração, de transformação em nosso coração. Tudo que nos prende numa vida religiosa, tudo que nos prende a uma velha vida, nós dizemos não queremos mais isso. Queremos estar abertos a renunciarmos todas as coisas para seguirmos a Jesus de uma maneira séria. É o que nós te rogamos em Teu nome. Amém. Eu vou pedir que agora a gente reserve o espaço lá do banheiro para que aqueles que irão se batizar possam se aprontar e nós vamos ter